Beleza? Então a gente está começando agora a nossa 18ª semana. A gente está voltando agora no nosso encontro de aulas teóricas. Nas últimas 2 semanas a gente investiu nosso tempo nas aulas práticas, né? A gente falou um pouco sobre a parte básica da cultura de bactérias, né? E a gente vai agora voltar a retomar aquele nosso conteúdo relacionado a vírus. A gente havia na nossa última aula falado um pouco sobre a parte básica dos vírus, né? A biologia celular do vírus, a biologia do vírus, ele é feito de células, ele é um parasita intracelular obrigatório, ele é nada mais do que um pedaço de material genético envolto por uma capa de proteína. A gente falou um pouquinho sobre o comportamento dele, a necessidade que ele tem sempre de entrar numa célula porque ele não tem um metabolismo próprio. Para ele produzir novas cópias dele mesmo, ele precisa constantemente infectar células, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma parte muito importante dessa vida do vírus, né? Que é o ciclo de replicação viral. O objetivo único de um vírus é entrar dentro de uma célula e produzir novas cópias dele, né? Como que isso acontece? Esse processo ele é complexo, ele tem vários passos e ele é chamado de ciclo de replicação celular. Ele é algo bastante importante porque tem uma relação muito direta com a doença, né? O conflito saúde-doença quando a gente encara um vírus, né? Por esse motivo a gente vai hoje investir o nosso tempo falando um pouquinho sobre esse ciclo. Eu vou agora compartilhar os nossos slides e a gente então começa a estudar o ciclo de replicação viral, né? Antes da gente falar sobre o ciclo, rapidamente, eu lembro um pouquinho como que a gente dá nome para os micróbios. A gente conversou lá nos nossos primeiros encontros que todo nome científico, seja de um animal, planta, micróbio, você tem um nome científico composto. É aquele sistema binomial de dois nomes, duas palavras para você batizar um ser vivo, né? Então, no caso do ser humano, seria o Homo sapiens, né? O caso de uma bactéria, por exemplo, seria a mesma forma. Então, tem a Escherichia coli, tem a Salmonella, Typhi, né? A gente tem a Pseudomonas aeruginosa, enfim. Os nomes de micróbios, eles são compostos por duas palavras da mesma forma que os outros seres vivos. O caso do vírus é diferente. O vírus, não só por ter um aspecto fisiológico diferente, como ele também tem uma grande variedade, né, um número grande de variantes, a gente também tem uma taxonomia diferente. Primeiro, a gente não dá nome em latim para os vírus, da mesma forma como para os outros seres vivos. No caso do vírus, a gente realmente utiliza o português, né, e a gente tem uma descrição mais técnica, não muito uma descrição abstrata. Então aqui, por exemplo, a gente tem, sempre que dá nome ao vírus, a gente vai utilizar um nome batizado específico dele, seguido da espécie que ele infecta e também da variante, caso você tenha mais de uma variante, né? Então aqui a gente tem dois exemplos. Primeiro, um gênero herpes vírus. Todo vírus ele vai ter o sufixo vírus no final. Então, herpes vírus, a espécie herpes vírus humano. Existe o herpes vírus humano, o equino, o ovino, né? No caso aqui, a espécie que infecta o ser humano, né? A gente sabe que mais de uma espécie, mais de uma variante infecta o ser humano de herpes vírus. Portanto, a gente tem que deixar mais específico ainda. Você quer realmente referenciar com exatidão uma variante, você coloca o número também. No caso aqui, herpes vírus humano do tipo 2, ou herpes vírus humano do tipo 4. Herpes vírus equino do tipo 4. Ah, mesma coisa, a gente pode falar da família abaixo. Os papilomavírus, eles são aqueles vírus responsáveis pelas verrugas, inclusive as verrugas sexuais, o HPV, por exemplo. Ah, existem mais de 200 tipos de coronavírus, desculpe, de papilomavírus. Então a gente tem que ser bastante específico nesse caso também, né? A espécie a que a gente se refere é o papilomavírus humano do tipo 4, né? Ah, professor, e no caso específico do coronavírus, né? O coronavírus também acaba seguindo essa mesma métrica? Segue. Mas se você parar para pensar, como é que a gente chama o Covid-19? O Covid-19 é coronavírus humano do tipo 2. Coronavírus humano, variante indiana. A gente também chega a ser específico
se referindo ao número, se referindo ao local de ação dele, né, ao local de descoberta dele. Então, a gente também segue essa métrica bem específica. Não com nome composto, não com latim, como nas outras espécies. Né? Isso aqui é só uma curiosidade para a gente entender um pouquinho que, para o vírus, o hospedeiro, ele também é muito importante. Quando a gente fala de vírus, a gente tem uma fala, uma associação muito grande com quem é o hospedeiro dele. Né? Tudo vai depender de quem é o hospedeiro dele. Por isso que não dá para a gente ter uma fala isolada do Covid ou do vírus da raiva, por exemplo, do vírus da gripe. Sempre a gente relaciona ao seu hospedeiro. Né? Beleza. Como o professor falou, na nossa aula de hoje, a gente vai focar no nosso ciclo de replicação viral. O que é isso? Todo objetivo de um ser vivo é se multiplicar. Nossa meta última e fundamental aqui no planeta é isso, multiplicação da espécie. E para o vírus, que não é dotado de inteligência, não é nem mesmo dotado de uma célula, esse também é um objetivo muito forte na pequena vida dele. Né? Então, o vírus, ele precisa ser capaz de fazer muitas coisas para conseguir cumprir essa função. Nós havíamos conversado na última aula teórica um pouquinho sobre a biologia do vírus e a gente chegou à conclusão de que ele era muito diferente comparado aos outros seres vivos. Primeiro, um vírus não é dotado de célula. O vírus não é dotado de organelas, por exemplo. Né? O vírus é apenas dotado de um material genético, tem uma proteção, uma capa, um envoltório de proteína como proteção. Qual que é a missão dele? Levar esse material genético dele, que é um material genético bem pequenininho, bem econômico, né? Ele precisa penetrar na célula para que ele utilize toda a maquinaria da célula para a sua missão final. A missão final, como todos os seres vivos, se multiplicar. Tá? Não é um passo fácil isso. É, portanto, um passo que compreende muitas fases. Essas são as 5 fases do ciclo de replicação ou de multiplicação viral. Tá? Cada espécie, você pode ter pequenas variações desse ciclo. Mas, de forma geral, a gente pode falar que ele funciona para todos. Tá? Então, primeira fase é absorção, segunda fase é penetração, seguida do desdobramento, biossíntese e, por último, a maturação e liberação. Como o professor falou, essas fases variam um pouco em modo, duração, dependendo da espécie de vírus que a gente tem. No final do ciclo, a gente deve ter uma grande quantidade de vírus que estão saindo de uma célula para infectar outra. Né? Vamos começar então agora a falar cada uma das fases do ciclo de replicação viral. Tá? Bom, a gente tem como primeira fase do ciclo de replicação viral um fenômeno chamado adsorção. Não é absorção, é adsorção com D mudo mesmo. Né? A gente tem que lembrar que o vírus, primeiro, é um micróbio infinitamente pequeno. Né? O micróbio, ele comparado a uma célula, é uma poeira, uma partícula insignificante. Né? Mesmo assim, ele precisa entrar na célula. Como que o vírus vai fazer para entrar dentro de uma célula? A gente tem que lembrar que o envoltório externo de uma célula é a membrana plasmática. Tá? Então, a absorção, a primeira fase dessa multiplicação, ela nada mais é do que o contato físico entre uma partícula viral e entre a célula, ou seja, entre a sua membrana. Né? Como que acontece, professor, esse contato físico? Né? A gente sempre tem que tentar estudar a ciência, a área da saúde, de uma forma concreta, não de uma forma romantizada. Então, muitas vezes a gente imagina, se a gente fala de um vírus, como se o vírus tivesse uma consciência, como se o vírus soubesse o que ele tem que fazer em seguida, como se o vírus soubesse que ele tem que interagir. Não. Isso aqui é tudo química. São estímulos químicos que ocorrem. Né? O vírus, ele vai conseguir grudar, ele vai conseguir ter um contato físico com uma célula, porque ele tem estruturas, ele tem proteínas complementares àquilo que a gente encontra na membrana plasmática. Né? Um conceito muito importante que eu acredito que você já tenha estudado é o conceito de receptor. O que é o conceito de receptor, professor? Bom, para que uma substância química ela interaja com estruturas do corpo, para que o micróbio consiga penetrar na célula, né, ele tem proteínas que vão funcionar como chaves. Ou seja, ele tem receptores na sua superfície
que são complementares não apenas no formato, mas também na carga elétrica, né? Quando você, por exemplo, você abre a porta da sua casa, você consegue fazer isso porque você tem uma chave, e essa chave, esse pedacinho de metal que você tem, ela é complementar rigorosamente à fechadura da sua porta. Né? Você só consegue entrar porque houve um complemento. Se não houvesse um complemento entre a chave e a fechadura, não rolava você conseguir entrar na sua casa. Né? Então aqui é o que acontece, você entrar na fechadura. O vírus, ele só consegue entrar na membrana plasmática porque ele tem esses receptores que conseguem grudar e penetrar na membrana. Né? É uma complementaridade de carga e de tamanho. Tá? É curioso porque a gente falou ali no começo da aula que uma espécie ela pode ter algumas variantes do mesmo vírus. Né? Então a gente falou, por exemplo, do herpes vírus. Não existe só um herpes vírus humano. Existem 4 tipos de herpes vírus humano. O que vai mudar entre eles? O que vai fazer desses 4 herpes vírus conseguir entrar na célula do ser humano? São os receptores. Né? Se eu pego, por exemplo, o herpes vírus equino do cavalo, né? E eu jogo em cima de uma célula humana, pelo repertório de proteínas que ele tem espalhadas pela sua superfície, ele não conseguiria entrar em uma célula humana. Né? Isso pode até acontecer quando o vírus sofre uma mutação e a proteína dele passa a ter o formato de uma proteína complementar à membrana plasmática. Foi o que aconteceu com o Covid. O Covid era um vírus que infectava morcegos, né? E a partir de um evento, um acontecimento, pela variabilidade, pela mutação enorme que essa espécie pode surgir, né? Ele modificou suas proteínas de superfície e começou a entrar em células humanas, ou seja, começou a adsorver na membrana plasmática de humanos. Então, olha que curioso isso. Mas se a gente fizesse um tratamento químico, a priori, na superfície de um vírus, ele já perde a capacidade de entrar em uma célula. Então, veja que interessante esse fato. Tá? Aqui, nesse slide, a gente tem uma microscopia eletrônica, né, de uma membrana plasmática. Você vê a superfície do vírus, como ela é extensa, né, e você percebe que você tem ali partículas, né, essas partículas são unidades virais. Você percebe a diferença, a proporção entre um vírus e uma membrana plasmática, né, ela é muito grande. E aqui você tem esses vírus grudados. Suas proteínas estão inseridas em proteínas da membrana plasmática. Né? A taxa de absorção, professor, ela é uma taxa alta? Não. Né? Como que o vírus, já que ele é uma interação química e ele é desprovido de inteligência, como será que ele gruda na célula? Né? São colisões que acontecem. Então o vírus, ele vai se chocar contra, ou seja, vai e volta em movimentos de colisões na membrana plasmática, e apenas a cada 10 mil colisões ele consegue encaixar direitinho a chave na fechadura. É que nem você, né? Você às vezes você está, por exemplo, no escuro. Você que tem inteligência, você, por exemplo, à noite, às vezes já não consegue enfiar a chave na fechadura para entrar na casa. Imagina o coitado do vírus que nem cérebro tem, né? São necessárias muitas colisões para ele conseguir encaixar o receptor dele, né? E detalhe, a maior parte dos vírus não consegue fazer isso. A maior parte dos vírus acaba não conseguindo entrar dentro de uma célula. Veja que curioso isso. Tá? Bom, depois da absorção, nós temos a segunda fase desse processo de replicação viral. Ela se chama penetração. Tá? Bom, aqui nós já vencemos a primeira fase. Portanto, o vírus ele já tem o contato, ele já está fixado na membrana plasmática. Agora, você precisa fazer algo bastante difícil. Você precisa enganar a membrana plasmática e conseguir entrar no interior da célula. Atravessar a membrana plasmática não é moleza. A gente tem que lembrar, na aula de biologia celular, que a membrana plasmática é uma bicamada que ela foi projetada para impedir qualquer coisa de entrar e de sair da célula. Ela tem uma permeabilidade seletiva. É uma espécie aí de um trabalho bastante inteligente. Né? Como que um vírus vai fazer, então, para enganar a membrana plasmática? Bom, ele conta com alguns subterfúgios. Tá? Para a gente fazer a penetração dessa unidade da célula,
a gente pode contar com dois processos. Um processo que se chama de pinocitose ou um processo de fusão. O que é isso? A pinocitose é o método que a gente tem em que um vírus ele consegue entrar como se fosse uma partícula de alimento na célula. Né? Ele vai grudar na célula, ele vai inserir, ele vai causar uma depressão na célula até o momento que ele consegue entrar roubando um pedacinho dela. Né? Fica dentro de uma vesícula. Né? A gente vai ver daqui a pouco. E outro processo é o de fusão. Fusão é um processo em que aqueles vírus que têm envelope, aquela capa de gordura que o professor citou na última aula teórica, eles vão entrar na célula deixando o envelope na superfície da membrana. Um processo muito parecido com aquilo que a gente faz quando a gente entra em casa e deixa o casaco no cabide, logo que a gente entra. Então a gente chega, coloca o nosso cabide e entra em casa. Né? Aqui o vírus faz a mesma coisa. Ele vai deixar o capsídeo dele, o envelope dele, e vai conseguir penetrar na célula. Né? O processo de penetração a gente pode entender um pouquinho assistindo esse vídeo aqui. Né? Olha só. A gente tem aqui um vírus. Esse é um vírus envelopado. A gente tem os receptores da célula e os receptores do vírus, que são em verde. Esse é o processo de fusão. O vírus entrou na célula e deixou o seu envelope. Olha, o material genético dele teve acesso à nossa célula. O segundo mecanismo é o mecanismo de pinocitose. Ele vai causar uma depressão, ele vai amassar a superfície da membrana plasmática até o momento que ele consiga romper a resistência da membrana plasmática. Nesse momento, ele fica dentro de uma vesícula, ou seja, um pedaço da membrana que acabou engolindo ele. E aí, nesse momento, ele precisa se livrar desse pedaço. É basicamente isso, certo? Penetração é um processo que o vírus já estava grudado, da primeira fase de absorção. A partir desse momento, ele precisa agora realmente ter acesso ao interior da célula. Bom, terceira fase do nosso vírus é agora o momento que ele tem que finalmente livrar-se de tudo aquilo que protege o material genético. Qual que é a função do vírus? A função do vírus é produzir cópias dele mesmo. Ele só vai conseguir fazer isso se ele livrar tudo que ele tem protegendo o material genético. Portanto, essa terceira fase, em que o vírus já se encontra dentro da célula, ele é chamado de desnudamento. Desnudamento por quê? Ele tem que se livrar do capsídeo. Se você lembrar da nossa última aula teórica, a gente falou que os vírus eles apresentam 3 estruturas principais. A primeira, mais importante, o material genético. Em seguida, aquele envoltório de proteína, que é o capsídeo. E terceiro, uma peça não está presente em todos os vírus, que é o envelope. No momento que o vírus está ali dentro, ele precisa se livrar do seu capsídeo, esse envoltório de proteína que protegia ele contra agressões físico-químicas. Aqui dentro, o que importa é só o material genético. E aqui na ilustração a gente tem um vírus que se livrou tanto do seu envelope quanto do capsídeo. O material genético dele está livre para conseguir se aproveitar do metabolismo de uma célula. Como que acontece esse processo de desnudamento, professor? Então, ele espontaneamente ele vai quebrar o seu capsídeo? Alguns vírus, sim. Alguns vírus conseguem espontaneamente, com o uso de enzimas acopladas ao capsídeo, detectar a mudança do pH. Quando ele entra no interior de uma célula, você muda bruscamente o pH que tem um contato com o vírus. Algumas enzimas são ativadas e podem degradar o capsídeo. Outros vírus, não. Outros vírus eles vão se aproveitar de uma organela que existe nas células, vocês estudarem biologia celular, que são os lisossomos. Qual que é o papel de um lisossomo? É digestão, reciclagem de estruturas. Os lisossomos eles conseguem liberar seus conteúdos e degradar o capsídeo do vírus, liberando assim o material genético. O que aconteceu até agora, professor? Até agora, a gente tem ali o vírus grudando numa membrana, conseguiu atravessar a membrana, e agora, no interior da célula, conseguiu se desfazer dos seus envoltórios. O que a gente tem a partir desse momento? Só o material genético do vírus. Ele está avulso dentro do citoplasma. Era isso que o vírus queria. Lembra que o vírus ele tem um significado muito diferente daquilo que a gente chama de vida.
Ele não tem uma consciência que nem um animal, melhor, uma inteligência que nem um animal, né? O vírus, ele está agora só com o material genético dele, então é uma interação apenas química, né? É um conjunto de causa e consequência que, no final das contas, é só o material genético que vai utilizar os ingredientes ali de uma célula. Né? Bom, a gente chega aqui na quarta fase, que na verdade é a fase mais importante que a gente tem. Ela é chamada de biossíntese. O que é biossíntese, professor? Bio, vida. Síntese, produção. Né? Produção de vida. O material genético do vírus, ele está avulso. O que ele precisa fazer agora? O que todo material genético faz. Você acha que está estudando genética, ou você já estudou, né? Qual que é o caminho aí, a interação que o material genético tem com a nossa célula? O material genético, o RNA ou o DNA, tem apenas uma função, produção de proteínas. Né? Então, quando o nosso DNA ele acaba produzindo um RNA, uma cópia de RNA mensageiro, o que o RNA mensageiro tem que fazer? Ele sai do núcleo para o citoplasma e ele vai para os ribossomos. Ele vai ser lido nos ribossomos para produzir uma proteína. É o que a gente tem nessa figura aqui central. Né? Você tem aqui essa fita azul é um RNA mensageiro, é uma sequência de nucleotídeos, é um código, né? Em que ele se encaminha a todo momento para ser lido nos ribossomos. Os ribossomos são estruturas como se fosse uma estação de trem. Né? Chega um trem, se acopla na estação, e a partir daquele momento você tem ali a saída de pessoas, tá? E entrada de pessoas no trem. Aqui no nosso RNA mensageiro, no momento que ele se acopla nos ribossomos, você vai começar a ter a leitura, né, desse código, e aí você vai ter o quê? Você vai alimentar esse código com proteínas, com aminoácidos que vão se juntar formando uma proteína especificamente. A tua célula, as tuas células não param de produzir proteínas. Todo momento, você tem RNAs mensageiros saindo no núcleo e chegando nos seus ribossomos e fazendo leitura para novas proteínas. Todo momento. Pense quantas proteínas, quantas enzimas você tem. Né? Todo momento necessitando ser sintetizadas. Para o vírus é a mesma coisa. Ele tem no seu material genético nada mais é do que um RNA mensageiro. É uma cópia. Né? E você tem que lembrar o mais importante. O sistema operacional dos seres vivos é igual. Se a gente pergunta aqui para o ser humano qual é o sistema operacional do celular, né? A gente tem várias marcas, né? A gente tem o iOS, a gente tem o Android, né? A gente tem outras marcas chinesas que têm o seu próprio sistema operacional. A gente tem o Windows, por exemplo, né? Que é compatível ou não, às vezes, com o aparelho, com o eletrodoméstico. Aqui, no caso, os seres vivos não tem essa enrolação. O sistema operacional que existe é ácido nucleico. Se eu pego uma proteína para ser sintetizada em um outro ser vivo, basta eu ter o RNA mensageiro dele. É tudo compatível. Né? Então, se eu pego o RNA mensageiro de um vírus e levo para uma girafa, ela consegue, se ela tiver ribossomo, ela tem, sintetizar aquela proteína. Se eu pego ali o RNA de um vírus, eu também vou conseguir produzir dentro da minha célula. Né? E é o que a gente tem aqui, ó, nessa figura de trás. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um desenho que ilustra bastante o papel do vírus na nossa célula. Né? O vírus ele precisa elaborar seu material genético porque ele vai ser um RNA mensageiro. Tá? Em aulas anteriores do vírus, na primeira aula teórica do vírus, o professor falou que os vírus podem ter uma variação grande de material genético. Né? Então a gente tem vírus DNA, vírus são chamados do tipo RNA, muda bastante. Né? Não importa. Dependendo do tipo de material genético do vírus, ele vai sempre precisar transformá-la num RNA mensageiro. E a partir desse momento, ele vai usar os ribossomos para produzir muitas cópias de proteínas. Muitas cópias de proteínas. Né? No final das contas, a célula vai ficar abarrotada de cópias do seu material genético e de proteínas virais. Tá? É isso a função de um vírus. Utilizar a maquinaria para produzir o maior número possível de cópias dele mesmo. Tá? E aqui a gente tem a última fase desse ciclo de replicação viral, né, que é a maturação e a liberação. O que é isso? A célula
depois de passar pela biossíntese, os ribossomos humanos foram explorados, né? Produziram muitas cópias, muitas proteínas que compõem o vírus, e agora está no momento dessas proteínas se empacotarem, se montarem, e essa nova cópia de vírus sair da célula, né? Como que acontece essa montagem de peças, moço? Você está falando então que uma célula fica produzindo cópias de proteínas, cópias de estruturas do vírus, né? Como que acontece essa montagem dessas proteínas? De novo, não é uma historinha fofinha, uma inteligência, né? Isso aqui é tudo interação química. Essas peças, elas têm complementaridade química, complementaridade estrutural. Então, dadas as condições corretas de pH, dadas as condições corretas de carga elétrica, essas peças elas se empacotam, elas se embaralham e formam novas cópias do vírus, né? A gente tem aqui um processo, você pode observar na figura, a parte de baixo, a gente tem várias peças, né, desse vírus e a gente tem até o material genético. Com o uso de enzimas virais, com o uso do pH citoplasmático, você tem um empacotamento dessas peças. Ou seja, o vírus se auto-organiza. E aí você tem aqui a cópia do vírus organizado. Né? Beleza. Então agora eu tenho vários vírus que estão se empacotando como um processo industrial, né? E agora, professor? Agora esses vírus têm que sair da célula. Como que os vírus vão fazer para sair da célula? Eles vão literalmente escapar pela membrana plasmática. Algumas vezes a célula vai morrer nesse processo, outras vezes não. Né? A gente tem aqui um processo, por exemplo, de vírus, como você pode observar, ele está fazendo uma pressão para sair da célula, e muitas vezes o vírus ele vai levar, inclusive, um pedacinho da membrana plasmática. Aqueles vírus que a gente chama de vírus envelopados, que tem essa capa, esse envoltório de gordura, eles muitas vezes vão roubar um pouquinho da membrana para levar com eles. Isso vai passar a ser o novo envelope do vírus. Né? Nem sempre uma célula morre no processo de saída viral. A maior parte das vezes ela morre. Nem sempre ela morre. A gente tem que lembrar que no nosso organismo nós temos muitos vírus não patogênicos, ou seja, vírus que estão habituados a nos infectar, mas não representam doença. Nem sempre uma infecção ele causa doença. Né? A gente tem um estudo que foi feito em 2015, um livro publicado em 2015, mostra que só nos nossos pulmões nós temos mais de 150 tipos de vírus não patogênicos, ou seja, vírus que precisam infectar nossas células pulmonares, mas não representam doença nenhuma. Esses vírus provavelmente são vírus que, ao sair da célula, não causam doença. É basicamente isso. Tá? Bom, aqui a gente tem o caso de um vírus que está passando pelo ciclo, né, de replicação. A gente daqui a pouquinho vai mostrar um quadro completo, né? Então a gente tem ali um processo de entrada, de replicação, né, de maturação dos vírus e de saída. Né? Então esse processo aqui é bastante dinâmico, né? Você percebe que o vírus ele interage no citoplasma, ele pode entrar no núcleo, né? No final aqui do lado direito você percebe que tem uma grande cópia dele e daí ele está saindo, né, da célula. Muitas vezes ele vai levar um pedacinho da membrana, quando é o vírus envelopado, outras vezes não. Outras vezes ele vai sair aqui como acima, simplesmente livre de um pedaço da membrana plasmática. Né? Professor, eu reparei que você fez aqui uma divisão entre vírus RNA e vírus DNA aqui, certo, professor? Eu lembro que você falou na nossa primeira aula teórica que os vírus eles podem ter essa diferença entre vírus RNA e vírus DNA, certo? Existe alguma diferença quando eles se multiplicam aqui dentro? Essencialmente, não existem muitas diferenças. Há, no entanto, uma diferença destaca bastante um problema com os vírus RNA. Né? Se você compara a estrutura genética do RNA, o RNA é uma molécula muito mais simples que o DNA. O DNA é uma molécula que tem enzimas que controlam o processo de modificação. O DNA é uma molécula dupla, que uma serve de complemento, uma serve de correção para outra. O RNA é uma molécula menor e uma fita única. Não tem muito esse processo de autocorreção. Por esse motivo, os vírus do tipo RNA, eles são vírus que apresentam uma chance de mutação, uma chance de variação maior. É por esse motivo que vírus que são formados por RNA, eles geralmente, ao longo do tempo,
são vírus que começam a dar origem a novas variantes e, portanto, começam a dar mais problemas para a gente controlar, né? Então, ao longo da história, existem muitos vírus que fazem isso, né? E que são geralmente doenças virais um pouco mais difíceis de ter um tratamento, de ter uma proteção, né? Então, primeiro, o vírus da gripe. O vírus da gripe é o caso clássico. Você, todo ano, pode tomar vacina contra a gripe, mas todo ano você pode ter risco de ter o vírus da gripe. Por quê? A gente tem um grande número de cepas circulantes do vírus na população, porque são vírus RNA. Toda vez que ele entra dentro de uma célula, ao se multiplicar, naquela fase de biossíntese, ele pode dar origem a novas versões dele mesmo, porque o processo de RNA é um processo mais instável. O vírus HIV também é a mesma coisa, ele é um vírus RNA. A gente hoje tem, por exemplo, o coquetel, uma combinação de medicamentos que a gente toma para controlar o vírus da gripe. Curar não, mas controlar a doença. Né? Bom, a gente tem bastante variação nesse coquetel, mais de 40 drogas fazem parte desse coquetel, por esse motivo também. Nós temos muitas variantes do HIV circulando. Né? E, finalmente, o caso mais concreto que a gente pode citar hoje é o coronavírus. Né? O coronavírus também é um vírus RNA, e a gente percebe a promiscuidade que ele tem. Né? A cada 6 meses, ou menos, inclusive, a mídia vem falando de variantes, às vezes variantes mais letais, né? Não é que desde o início da pandemia a gente só teve essas variantes. Então até agora só teve a variante original, a variante amazônica, a variante indiana. Não, não é isso. Já deve ter dado origem a milhares de variantes. O problema é que essas variantes mais patogênicas, como a indiana, como a amazônica, como do Reino Unido, geralmente são mais perigosas e, portanto, recebem mais notoriedade. Né? Traz mais dor de cabeça. Mas não são só essas 3 fofinhas que surgiram. Deve ter surgido uma porrada de variantes. Mas, geralmente, variantes que são ou iguais em patogenicidade ou são insignificantes. Não deram, talvez, nem origem a novos casos de doença. Todos os dias devem aparecer variantes que são incompetentes para causar doença também. E, pela seleção natural, elas são eliminadas. Tudo bem? A gente tem aqui uma figura que ilustra para a gente um pouquinho esse processo de replicação viral no geral que o professor citou. Então, a gente está ali na fase 1, olha só, o vírus se adere à célula hospedeira, é o caso de adsorção, né? O vírus só está tendo contato físico entre a membrana da célula. A gente tem ali no caso 2, 2 processos, tanto a penetração quanto o desnudamento. Então, o vírus ele atravessou a membrana plasmática e o vírus conseguiu destruir o seu capsídeo. Então, você pode ver que na célula, na fase 2, o material genético da célula já está avulso. Né? Ele vai para a fase 3 e para a fase 4. O que é isso? É a biossíntese. Nesse processo, o vírus que já liberou seu material genético, ele agora simplesmente vai utilizar toda a maquinaria da célula. Então, ele vai usar, por exemplo, as enzimas DNA, que a célula normalmente utiliza para reproduzir o seu material genético, para produzir o DNA do vírus, ou o RNA do vírus. Ele vai usar as organelas da célula para produzir cópias dele mesmo, nesse processo. Né? A gente tem ali, então, a partir da fase 4, uma célula que está abarrotada de pecinhas, de proteínas virais, de material genético viral. E a partir da fase 5, começa o processo de montagem. Então, essas peças, por complementaridade química, elas têm que se recombinar, né, para você empacotar e formar novos vírus. E na fase 7, os vírus estão sendo liberados. Ele pode roubar um pedacinho da membrana ou não. A célula pode morrer ou não. Mas o que importa é que você percebe que assim que o vírus sai, o vírus vai começar a repetir todo o processo. Essa é a vida de um vírus. A vida de um vírus é apenas o seu ciclo de replicação. Ele sai de uma célula, tenta entrar em outra célula para começar tudo de novo. Esse é o típico ciclo do vírus. Bom, professor, tudo bem. A gente entende um pouquinho o ciclo de replicação do vírus, né? Agora, uma parte importante dessa relação que a gente tem no estudo do vírus é a gente também saber como identificar, como diagnosticar vírus. Né? Para quem foi nas últimas 2 semanas na prática, a gente conversou um pouco, a gente fez alguns isolamentos de bactéria, né? Então, a gente aprendeu como cultivar a bactéria no laboratório, como a gente consegue utilizar o microscópio para diagnosticar
bactérias. Então, tem uma pessoa doente, o que eu faço? Dessa pessoa doente até um laudo específico da bactéria. Né? A gente tem que passar por algumas fases. Né? Como que a gente faria isso com o vírus, professor? Desde o processo inicial de ter uma pessoa doente até um laudo positivo. Né? Bom, o diagnóstico de vírus não é um diagnóstico tão fácil, tão rotineiro quanto de uma bactéria. Né? Hoje, com a tecnologia, a gente pode falar realmente que a gente tem como se fazer de forma bem rápida o diagnóstico do vírus. Né? Mas quando a gente vai cultivar um vírus, observar o vírus oriundo de uma pessoa, aí já são outros 500. Né? Quando a gente fala na cultura de um vírus, a gente tem um processo mais especial, porque a gente não precisa só cultivar o vírus, a gente precisa cultivar a célula que alberga o vírus. Então, quando a gente fala de cultura de vírus, não é só pegar uma plaquinha de agar. Não tem como a gente usar um agar para você conseguir multiplicar ali uma unidade viral. A gente precisa de células nesse processo. Então, falar de cultura de vírus não é uma coisa que falar de cultura de células. Né? Nesse slide, a gente tem aqui alguns setores do laboratório de cultura de vírus. Isso aqui é um setor que o professor fez estágio muito longo, né, para cultura de vírus. E a gente tem aqui, sala de isolamento, sala de cultura celular, aqui abaixo, sala de microscopia, né? São salas que apresentam equipamentos um pouco mais sofisticados do que aquilo que a gente pode encontrar no laboratório de análises clínicas. Né? Bom, existem algumas formas de você conseguir multiplicar um vírus no laboratório, para que você consiga descobrir se aquilo que a pessoa tem é um vírus e maior. Que tipo de vírus a pessoa tem. Né? As primeiras vezes que a gente fazia cultura de vírus, antigamente, nós utilizávamos animais, né, ou peças de animais para a gente conseguir descobrir um pouquinho que tipo de vírus aquele animal, aquele ser humano tinha. Né? Então, por exemplo, a gente tinha algumas doenças, como algo bastante como a raiva, que a gente precisava utilizar camundongos para você conseguir descobrir se uma pessoa ela tinha raiva, se um cão tinha raiva, ou até como na foto mostra, né, se um morcego tinha raiva. Os morcegos são animais hematófagos, que são, no Brasil, os principais transmissores da raiva. Né? E como é que a gente fazia isso? Bom, a gente pega um animal infectado, mata ele, decepa a cabeça desse morcego, né? A gente faz uma mistura no liquidificador ou no pistilo e a gente vai injetar essa pasta no cérebro intracamundongo, intracerebral no camundongo. A gente fica observando esse camundongo para ter sinais de animal raivoso ou não. No 20º dia após inoculação intracerebral, se esse animal tiver um comportamento circular, de carro girando, pelo eriçado, salivação, esse animal é positivo para raiva. Né? A gente pode fazer isso em coelhos, em dongos. Né? A gente pode utilizar vários tipos de animais para a gente fazer o diagnóstico de espécies. No entanto, você vai concordar comigo que essa prática é uma prática cada vez mais condenável. Né? Utilizar modelos animais para diagnosticar doenças. Por vários motivos. Primeiro, porque por questões éticas a gente não pode ficar utilizando, né, de forma promíscua animais para a gente ficar fazendo experimentos. Isso é incorreto. Antes era uma coisa que a gente ignorava mais. Né? Segundo, hoje existem formas mais baratas de você diagnosticar doenças. Né? Então hoje, por exemplo, fazendo testes moleculares, você consegue chegar numa resposta mais rápida e mais barato do que você manter um biotério com gaiolas de animais, manter um profissional cuidando desses animais, enfim. São testes que a gente lançava a mão com mais frequência antes e que agora a gente já não faz tanto, né? Principalmente porque a gente evoluiu bastante em termos de tecnologia. Né? Na foto a gente está vendo aqui, ó, a gente tem vários órgãos aqui, baço, coração, fígado, né? De pessoas que têm suspeita de ter uma doença viral. E a gente fazia um preparado disso e inoculava em animais. Tá? Outra forma de você conseguir cultivar vírus em laboratório, essa é uma prática ainda bastante usada, é a partir da inoculação em ovos embrionados. O que é um ovo embrionado? É um ovo que já tem ali um estágio de pintinho, né? Nas primeiras semanas de formação. Você já tem ali a formação de um embrião. Né? E os vírus, eles são células que eles
prosperam muito bem no interior de células que tem uma divisão celular tão grande quanto células embrionárias. Então, um embriãozinho ali, de galinha, ele realmente tem uma capacidade muito grande de produzir cópias de vírus, especialmente de vírus respiratórios, vírus da gripe, né, o vírus do resfriado comum, né, então eles produzem muito. É justamente por esse motivo que a gente pode utilizar ovos embrionados para a produção de vacina contra a gripe, né. Aquela gripe que a gente teve, a suína, gripe suína de 2009, que a gente teve ali um risco de pandemia, né, ela foi contida rapidamente, em um mês ela foi contida, porque a gente teve a produção de vacinas a partir de ovos embrionados. É muito fácil, né? Você ter ali uma indústria de ovos, milhões e milhões de ovos sendo usados por dia, inocular o vírus, etc. Você acaba tendo aí essa grande produção, né? E como é que você sabe que os vírus ali estão conseguindo se reproduzir, professor? A gente tem naquelas incubadoras lanternas que a gente pode olhar o ovo contra a luz e você percebe a destruição do embrião, né? Um ovo que foi inoculado com vírus ou não. Você tem uma prova específica de que o vírus ele foi realmente, o vírus destruiu aquele embrião, né? E a gente tem aqui a terceira forma, mas a forma mais comum, a forma mais sofisticada de todas, para a gente fazer a cultura de vírus, que é através da cultura de células, né? O professor estava falando até agora que para você cultivar vírus, você precisa de uma cultura antes de células, né? Porque o vírus se multiplica dentro de células. Antigamente, a gente não conseguia ter condições físico-químicas para manter células viáveis em laboratório. Hoje, nós temos. E hoje, o cultivo celular é algo que revolucionou, né, o nosso experimento científico. A gente consegue ter células não só para cultivar vírus, mas para várias outras coisas, né? O que é isso? Você consegue, através de um plástico, seja uma plaquinha, seja uma garrafa, você consegue manter tapetes, você consegue manter populações de células grudadas aí nessa superfície. Você coloca um pouco de alimento para ela, né? E a partir desse momento você consegue cultivar, elas se multiplicam nessa plaquinha. Tendo uma população de células dentro de uma garrafa, dentro de uma plaquinha, o que eu preciso agora? Só jogar o vírus ali dentro. Se naquele material que você suspeita tem um vírus, de fato tem, o que o vírus vai causar naquele tapete? Destruição celular. É o que a gente pode ver na nossa foto. A gente tem duas fotos. A foto da esquerda, a gente tem células que se chamam, olha que nome estranho, né? Células de rim de macaco verde. Existe uma espécie que é o macaco verde e a gente pega as células do rim dele. Uma célula, chamada de célula vero, ela se multiplica muito bem dentro de superfícies, né, plásticas. Você pode observar aqui que toda a célula, ela está forrada, toda a garrafinha, aqui, toda a foto, ela está forrada de células, né? Você pode perceber que elas têm esse formato cilíndrico, né? Está tudo espalhado pela superfície da foto, né? O que eu fiz com essa garrafinha? Eu joguei um vírus ali dentro, um herpes vírus, algum outro vírus, né? Se esse vírus, primeiro, se ele tem vírus, segundo, se ele tem afinidade por esse hospedeiro, pela célula do rim do macaco, você vai ter o quê? Você vai ter o vírus entrando dentro das células e realizando o ciclo de replicação viral. No final, você vai ter vírus saindo das células e destruindo elas. É o que você pode perceber aqui nesse meio da foto da direita. Esse foco aqui, ó, tá claro, nada mais é do que uma destruição da célula. Você pode ver que eu tive vários focos de destruição de célula, né? Isso aqui é o vírus que entrou ali dentro, achou uma célula para se multiplicar, portanto está destruindo as células, né? Isso se chama de efeito citopático, ou seja, o fato de ter um vírus ali e o vírus ter sido capaz de entrar e destruir a célula, né? Aqui eu deletei a foto para você poder ver no fundo um pouquinho dessas culturas de célula, né? O que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um frasco com células em suspensão. Se eu forneço uma superfície plástica, as células elas vão se grudar e elas não apenas grudam, mas elas conseguem se multiplicar nessa superfície. Eu posso ter plaquinhas, eu posso ter aqui garrafas, né? Basta eu fornecer um meio nutritivo. Eu fornecer um líquido que contém nutrientes e o pH compatíveis com a célula. Como se fosse uma simulação de um corpo, né, de um organismo. Uma vez encontrando essas condições químicas, a célula se multiplica ali. Ela consegue se multiplicar e encher toda essa plaquinha, né? Eu posso utilizar essas garrafinhas de célula para conseguir infectá-las. Pegar a amostra de um suspeito e jogar ali
para que eu tenha algum efeito, né? Aqui a gente pode observar, por exemplo, o epitélio do ser humano, células epiteliais do ser humano. O que eu fiz? Eu joguei ali uma amostra que eu tinha suspeita de ter o herpes vírus, o vírus que causa herpes, né? Aquelas lesões que a gente tem ao redor do nariz, ao redor da boca. O que aconteceu? Eu infecto e mantenho essas garrafinhas em condições físico-químicas. Eu mantenho ela dentro de uma estufa de CO2. Eu forneço, então, substâncias ácidas como o CO2 para manter essa célula incubada, né, essa garrafinha. Depois de 3 dias, quando eu pego essa garrafinha, o que eu encontro ali? Eu vou encontrar isso, esse foco que eu tenho aqui, ó, de células doentes. Células que interagiram com o vírus e foram necessárias para que o vírus se multiplicasse. Eu tenho aqui um foco, então, de efeito citopático. Células que foram destruídas pela ação de um vírus. É basicamente isso, né? É um efeito patogênico que a gente deixa positivo esses vírus, né? Hoje, nós temos técnicas mais sofisticadas e mais rápidas. Não é exatamente uma cultura de vírus, por isso que o professor não está trazendo para a aula. Mas a gente consegue hoje, através de alguns testes, detectar o material genético direto do vírus. Eu não preciso nem esperar que ele se multiplique, né? É o teste que a gente usa, por exemplo, para detectar, utilizando o SWAB, o COVID nas pessoas, né? Esse é um teste chamado de PCR, RT-PCR. O que é isso? Você detecta o material genético do vírus. Diretamente o material genético. Eu não preciso dar uma célula para ele se multiplicar, né? Isso não é uma cultura de vírus, por isso que eu não coloquei no slide. Mas ele é uma detecção do vírus. Então é uma forma bastante rápida de diagnóstico. Ok? Bom, sobre o conteúdo de hoje, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu deixo agora espaço aqui para vocês fazerem perguntas. Eu vi aqui que a gente tem pergunta. A Michelle falou, professor, por que usar álcool para o vírus? O álcool fixa a bactéria. No vírus, qual a função? A gente não usa álcool para os micróbios porque ele fixa a bactéria, né? A gente falou lá na aula de controle de microbiano que o álcool 70, ou seja, o álcool misturado com a água, ele desnatura as proteínas. O que ele vai fazer com isso? Ao interagir com as proteínas, tanto de uma célula quanto de vírus, ele muda o formato, ele destrói. Quando você muda o formato de uma proteína, a proteína perde a função. Então, ao álcool interagir com uma bactéria, ele modifica a estrutura da bactéria, destrói a bactéria. Mesma coisa para o vírus. Se liga à unidade viral, destrói a unidade viral. Tá? Então, é por desnaturação, destruição do formato original dos micróbios, causando a morte. Né? Michele também perguntou, sabemos que o vírus é pelo ar. Tem como produzir um novo vírus por laboratório ou somente por animais que descobrem novos vírus? Você hoje tem como estudar, tem bastante teste que a gente tem para fazer, sim. Existem, inclusive, modificações, né? Quando a gente, por exemplo, vai fazer uma vacina, a gente tem que enfraquecer o vírus. Quando você vai fazer uma vacina viral, né? Como que você enfraquece o vírus? Você pode ter testes de engenharia genética, né? Você deleta um vírus, você modifica um pouquinho a forma de ele entrar na célula. A gente vai falar nessa aula quando a gente falar de vacinas, né? Respondendo de forma bem objetiva, sim, existe como, né? Não como essas teorias da conspiração, que o HIV surgiu porque ele foi criado em laboratório. Não, isso é muito conto de fada, né? Não existe como você, em laboratório, conseguir fazer um vírus tão letal. A gente, em laboratório, só consegue atenuar, enfraquecer um vírus. A gente não consegue do zero criar um vírus letal. Isso é um pouquinho história para a criança dormir, sabe? E a gente fica triste, a gente que é aqui do curso de área de saúde, eu e vocês, né? Porque muitas pessoas espalham essas notícias na população, que a China inventou o vírus. Imagina, né? Existem formas milhões de vezes mais baratas, mais fáceis de você criar uma doença, você espalhar uma doença. Você não precisa de algo tão rocambolesco assim, como criar um vírus de laboratório, né? É importante que a gente saiba disso justamente para poder conter doenças, né? E espalhar notícias verdadeiras para os nossos clientes, para os nossos familiares, né? Michele perguntou, as novas cepas, elas seriam mais fortes pela sua modificação? Como funciona? O professor falou isso em aula, acho que foi antes de você entrar, mas eu respondo para você, né? Os vírus, essas variantes que aparecem, eles podem surgir mais letais pela modificação, pela mutação, né? Então, os vírus, por exemplo, eles podem, em algum evento, geralmente por ser vírus RNA, eles acabam podendo modificar algum gene e se tornando mais patogênicos. Mas não é sempre que acontece um vírus
se tornar mais letal. A maior parte das vezes, o vírus ele se torna mais fraco. É que a gente valoriza muito os poucos casos que o vírus se torna mais perigoso. Mas, geralmente, uma mutação, ela enfraquece um vírus. Em alguns casos, algum gene se modifica e acaba formando uma variação maior. É aquilo que a gente falou, né? Então, a gente tem muito medo da cepa indiana, da cepa amazônica, cepa do Reino Unido, mas essas foram as poucas variantes que ficaram mais perigosas. A maior parte das variantes do Covid que apareceram, elas são mais fracas, tanto que a gente não noticia, né? O professor não tá querendo diminuir o problema, não, isso é muito grave. E a gente tem que esperar cepas mais fortes, mais patogênicas todo momento. Isso que a gente sempre tem que cuidar, controlar distanciamento social, tudo isso é importante, né? As vacinas do Covid são um exemplo. Sabemos que não podemos ter cobaias humanos. Até que ponto podemos testar vacinas, né? A gente teve que, essa vacina para o Covid, ela teve o problema dela que ser feita em pouquíssimo tempo, né? Então, a gente teve que ter um estudo muito controlado, um número reduzido de seres humanos, né? A gente não teve tanto tempo para fazer aqueles testes pré-clínicos como uma vacina normalmente teria. A gente comentou lá no começo da disciplina que, geralmente, uma vacina leva de 10 a 15 anos para ser produzida, né? E aqui a vacina do Covid levou quanto tempo? 7 meses? Talvez nem isso, né? Então, é claro que a gente teve que testar numa população bem menor. Tá? Com isso, a gente não quer dizer também que a vacina foi lançada de forma irresponsável, né? A gente até teve aqui no Brasil a nossa agência de regulação, Anvisa, ela até foi bem criteriosa, né? Ela demorou bastante tempo bastante tempo que eu digo foram algumas semanas, né? Para conseguir produzir, assim, aceitar, regulamentar, definir exatamente como que a vacina ia ser usada. Então, tem agências que regulam isso, né? Como enfraquecemos o vírus? É por meio de isolamento? Mas se isolando, colocamos em risco quem está em casa, isso vai fazer o vírus enfraquecer? Existem formas de a gente enfraquecer um vírus no laboratório. A gente vai falar disso na aula de vacina, né? O que a gente faz? A gente faz muitas passagens desse vírus fornecendo condições inadequadas para ele. Então, a gente cada vez mais começa a enfraquecer o vírus, dando alimento, dando substâncias químicas que ele não gosta. A gente vai, com o tempo, selecionando o vírus para um ambiente diferente. É um processo de passagem de vírus que a gente vai comentar bem, tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Beleza. Então, 2 comentários. Opa, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Professor, diga, pode falar. Teremos algum trabalho? A gente vai falar na semana que vem sobre um trabalho, né? Vai ser um trabalho do fórum, na verdade, né? Não um trabalho de aula prática, né? É basicamente isso. Na semana que vem o professor vai falar direitinho dele, tá bom? Pessoal, se a gente não tem mais dúvida, né? Por favor, as aulas são às 8h15. Não entendi, Michel. Pode explicar, por favor? Começar a aula às 8h15? Tá bom, então. Vou começar a aula às 8h15 na semana que vem, tá? Beleza, então. Tem razão. O senhor vai começar a aula às 8h15. Só um recado, aproveitando aqui, pessoal. Não esqueçam de fazer as questões de frequência, tá? E outra coisa, é importante esse feedback da Michele. O feedback, ele funciona nas duas vias, né? O professor já falou para a representante, mas eu posso falar de novo. O professor ficou um pouco decepcionado com a frequência das 2 aulas práticas. Se a gente comparar com a turma da noite, foi, assim, bastante assustadora a diferença, né? A turma da noite, a gente teve mais de 20 alunos interessados na aula prática, a gente teve que dividir em turnos. Na semana passada, foram só 6 alunos na aula prática, sendo que o nível máximo era de 12 alunos, né? Então, o senhor ficou um pouco decepcionado com o baixo Ibope da aula prática, né? A aula prática era algo muito importante para vocês participarem. Então, sempre tentem participar da aula prática, porque é muito importante para a nossa formação. Tá? Então, pensem nisso direitinho, assim, para a gente ter não só aqui as aulas online, né? Que geral, um dos feedbacks que vocês deram foi isso. Vocês queriam ter outras experiências além da aula prática. Bom, experiência mais relevante que a aula prática não existe. Então, pensem, mature um pouco sobre isso. Tá bom? Mas vamos fazer o seguinte, na semana que vem a gente combina daí a aula às 8h15 direitinho, tá bom? Professor. Oi, diga.